Companheiros, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa reunião. Podemos estar aqui, conforme o Senhor mostrou nos dons, para nos trazer enriquecimento espiritual, enriquecimento da palavra. O Senhor revelou um tema para essa reunião. É o homem espiritual. O homem espiritual. Todos nós, segundo a palavra de Deus, devemos ser bons homens, bons esposos, bons avós, honestos, trabalhadores. Mas todas essas qualificações aqui, embora sejam bíblicas, as pessoas que não têm a experiência da salvação podem ser também. Eu conheço muitas pessoas, casais, que não têm experiência de salvação, não conhecem a Bíblia, mas como eles vivem de acordo com a palavra, e eu vou usar aqui uma força de expressão, Deus é tão fiel, que mesmo que a pessoa não conheça a palavra dele, mas como a pessoa vive de acordo com a palavra dele, ele abençoa. Agora, para ser espiritual, para ser um homem espiritual, aí você depende, eu dependo da operação do Espírito Santo. Eu posso ser um pastor e não ser espiritual, sabia? Posso ser um pastor vaidoso, prepotente, orgulhoso, contencioso, atrás de holofotes, atrás de vitrines. Posso. Os irmãos também podem ser diáconos. Um título se tornou um troféu, se tornou um orgulho, uma vaidade, mas às vezes diante de Deus não exerce mais a função com amor, com gratidão, com fidelidade. O que adianta? O que adianta, meus queridos, as pessoas me verem no YouTube, num programa Evangelho Eterno, se Deus olhar para mim e não puder dizer o que Ele disse com relação a Jó? Viste o meu servo Jó? Ele é fiel. O que adiantava as pessoas dizerem que Jó era um homem bom e Deus olhar para Jó? Meus irmãos, nós temos que parar de brincar de evangelho. A hora que nós vivemos é séria, é séria. Eu preciso ser uma pessoa, um homem mais espiritual. Eu preciso. Eu não sei os irmãos. Eu só posso falar por mim. Mas eu preciso, queridos. Eu preciso ser mais espiritual. E no preparo que o Senhor revelou para hoje, que eu quero crer que todos foram fiéis, eu quero crer nisso. Eu pedi ao Senhor, Senhor, eu preciso ser mais espiritual. Eu preciso, Senhor. Vamos abrir a palavra, queridos. Gênesis capítulo 13. Eu esqueci de saudar os irmãos que estão conectados pelo YouTube, não tem? Os irmãos, a paz do Senhor Jesus também. Os irmãos estão no YouTube, inclusive lá da região de Não, mas tem uma outra também lá que o pastor.
Itaguaçu, né? Os irmãos, a paz do Senhor para esses companheiros, estão reunidos na igreja lá, né? Vai ser projetado alguns slides aí. Eu quero falar com o irmão que projeta slide, que você tem que me acompanhar, porque eu não acompanho o slide tem que me acompanhar, tá bom? Depois os pastores quiserem o slide, vai estar à disposição, os obreiros. Versículo 7, Gênesis 13, versículo 7. Um problema que houve entre Ló e Abraão. Primeiro, eu quero contextualizar aqui que todos aqui sabem que Ló era sobrinho de Abraão, ok? Ló foi criado por Tera, pai de Abraão, e por Abraão, né? E houve contenda entre os pastores de gado. Então esse problema de rixa, rivalidade, é antiga. Rixa entre pastores. Aqui não tem isso não, graças a Deus, né? Rixa entre diáconos também não tem, né? Aqui na Bíblia tem. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então, era um mau testemunho. Você concorda? Que os perizeus e os cananeus eram pagãos, não serviam a Deus, mas os pastores de Ló e de Abraão estavam misturados com eles. Há um mundo cheio de cananeus e perizeus, vendo os nossos problemas, vendo o nosso testemunho, como nós tratamos uns aos outros, como nós tratamos nossas esposas, como nós tratamos nossos filhos. Há um mundo de pagãos. Está aqui na Bíblia. Os cananeus e perizeus deviam ficar olhando aquilo. E os pastores de Ló estão brincando com os pastores de Abraão, mas eles não são crentes. E disse Abraão a Ló. Ora, aqui é o homem espiritual. Olha como o homem espiritual age. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Para quê? Para que rixa? Para que contenda, rivalidade? Nós somos irmãos, queridos. Para que o pastor brigar com o diácono? Para que isso? Diácono empregado de pastor, não. É um companheiro do pastor, para ajudar o pastor. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. É o homem espiritual. O homem espiritual, o que importa para ele é a paz, é a comunhão. Para o homem espiritual, o que importa é a paz e a comunhão. Para quem não é espiritual, o que importa é a fofoca e a trama. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Qual o problema? Não, eu quero escolher primeiro. Pode escolher. Não, é essa igreja aqui, eu quero para essa igreja. Pode ir. Não, eu quero pregar. Pode pregar. Não, mas o grupo é meu. Pode ficar. Irmãos, queridos, quer dizer para os irmãos que no céu não tem sala VIP. No céu não tem condomínio fechado da Maranata. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus não falou assim, na casa do meu pai tem condomínio fechado. Amém? Amém, queridos? Foi fraco, mas está falado, viu?
Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló, ganancioso, cresceu o olho, como diz o mineiro, escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló que escolheu, não foi Deus que escolheu, não. Quando Deus escolhe, a bênção perpetua. Essa terra que ele escolheu e que ele perdeu, os irmãos conhecem a palavra, sabem disso. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão da terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Até Sodoma. Foi morar em Sodoma, os irmãos sabem, né? E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Ló escolheu a terra que ele achou melhor, armou as suas tendas, mas não edificou nenhum altar. Ló tinha tendas, mas não tinha um altar. Você tem um altar. Eu quero crer que todos aqui têm um altar. Eu quero crer isso, irmãos. Que todos nós aqui temos um altar de adoração, de fidelidade, de comunhão, de entrega, de compromisso com Deus. Meus queridos, vamos adiantar aqui um pouquinho. Deus chamou Ló de justo, chamou, porque era uma virtude humana. Mas Ló não era espiritual, mas ele tinha qualidades. As pessoas têm qualidades, virtudes que Deus dá. Deus quer usar as virtudes, as qualidades que Ele te deu para a glória dEle. Agora, Abraão, Deus chamou de amigo. Qual que você prefere? Ali está, Deus fala assim: Daniel, você conhece o Carmo? Eu vou usar o nome do Carmo, porque o Carmo é mineiro, quase igual eu, uai. Você conhece o Carmo, Daniel? Conheço. Carmo é justo, justo. Ou palmas para o Carmo. Né, Carmo? Mas outra coisa é Deus falar assim: você conhece o Carmo? Carmo é meu amigo. O que Deus está falando a meu respeito? O que os pastores aqui estão falando a meu respeito? Cheguei aqui agora, para alguns cair de paraquedas. Não me preocupe, irmãos. Quero gozar da confiança, da amizade, do companheiro de todos eles. Eu preciso disso, eu preciso. Mas eu estou mais preocupado com o que Deus está falando a meu respeito. Viu, companheiros? Eu me preocupo mais com o que Deus fala a meu respeito. O que estão falando de mim dentro do carro, na mesa da pizza, sei lá onde. E cada um com Deus. Mas eu preocupo muito com o que Deus fala a meu respeito.
eu não perco o sono quando alguém me critica. Por quê? Se Jesus foi criticado, Jesus foi chamado de beberrão endemoniado, imagina eu. Preocupe, queridos, preocupe. Não tenha gastrite, nem úlcera, porque alguém está falando mal de você. Não precisa disso. Se preocupe com o que Deus está falando a seu respeito. Se é que você ainda tem temor de Deus. Ló escolheu o que pareceu bem aos seus olhos e não buscou a vontade de Deus. E ele nem teve a ética de deixar Abraão escolher, porque Abraão era mais velho e era o tio dele. Na hierarquia familiar, quem tinha direito de escolher era Abraão. Mas Abraão era espiritual. Pode escolhê-lo. O homem espiritual toma iniciativa para resolver problemas e conflitos. Sabe por quê? Porque o homem espiritual é pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu companheiro, você é pacificador ou você é criador de caso? O espiritual não é ganancioso. E a Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida. Tem muita gente embaraçada com os negócios desta vida, cheio de rixa, rivalidade, contenda, intriga, fofocas, tudo com relação às coisas desta vida. Não é nada com relação ao céu. O espiritual coloca a paz, a comunhão uns com os outros acima das vontades pessoais e particulares. Isso é fácil de falar, viu, meus irmãos? Mas é difícil viver. Ainda mais no mundo ególatra de hoje. O mundo que vivemos é um mundo ególatra, onde o ego é o seu Deus. Rivalidades, discussões entre parentes e irmãos danificam a boa vontade, a confiança e a paz. Tornam-nos egoístas, ao invés de sermos mais amáveis uns aos outros. E a palavra ensina: amai o próximo como a ti mesmo. Isso é uma frase bonita, isso é um slogan só para muitos crentes. O caráter de Ló é revelado por suas escolhas. Ele escolheu o que seus olhos e sua razão julgaram ser a melhor parte da terra. Embora esta escolha que ele fez significasse viver próximo a Sodoma, uma cidade famosa já e conhecida pelos seus pecados. E o resultado da sua decisão, sem consultar a Deus e sem saber a vontade de Deus, foi aos poucos Ló foi deixando de morar em tendas, ele foi deixando a simplicidade, ele foi deixando a dependência de Deus, ele foi deixando de ser humilde, até morar dentro de Sodoma. Abandonou as tendas e comprou uma casa dentro de Sodoma. Ele foi se aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra, até abandonar de vez as tendas e morar na cidade. E a grande maioria das cidades naquele tempo eram consagradas aos deuses e à idolatria, e Ló sabia disso. Ló sabia que Sodoma e Gomorra eram cidades pagãs e cidades idólatras, mas ele escolheu morar lá, e Abraão escolheu morar em Hebrom. Sabe o que significa Hebrom? Comunhão. Hebrom significa comunhão. E Manre significa força. O homem espiritual recebe força na comunhão.
O homem espiritual confia na escolha de Deus para ele. O homem que não é espiritual confia na escolha própria para si. A Bíblia, se os irmãos aqui conhecem um pouquinho a Bíblia não menciona Ló orando. Não menciona. Mas a Bíblia registra várias vezes, Abrão adorando, orando e erguendo altares a Deus. Domingo à noite agora, posso contar uma experiência aqui, queridos? Pode contar uma experiência aqui? Ó, na hora que der aí 40 minutos, vocês me avisam, entendeu? Domingo à noite agora eu fui numa igreja. E o presidente falou comigo assim: eu quero que você vá nas igrejas, tomar necessidade, mas não avisa que vai. Eu estou cumprindo a risca, porque eu sou soldado. Aí eu fui numa igreja agora, domingo à noite. Cheguei lá faltando 10 minutos para o culto. Cheguei lá, fiquei alegre. Estava lá os 4 diáconos lá, arrumadinhos. O pastor não estava. O pastor fez uma cirurgia, está se recuperando. Esse cara assim meio preocupado, companheiro, calma. Ó, nós estamos aqui para receber a bênção, viu? Para glorificar o Senhor. Amém? Fala eles. Mas no meio da mensagem eu contei uma experiência de jejum e oração. Estou falando de cada oração aqui, que Ló orava muitas vezes. Aí eu contei uma experiência de jejum e oração. Aí eu perguntei, de vez em quando eu pergunto, sabe? Perguntei para a igreja: quem aqui tem experiência de 40 dias de oração e jejum? Então eu falei assim, não vou para aparecer não, isso é bíblico. Eu perguntei: quem aqui tem experiência de 40 dias de jejum e oração? Mas não é jejum para tomando Coca-Cola e pão com salame, não. É jejum mesmo. Aí eu fiquei com a minha mão levantada, recebi uma bênção. Sabe por quê? Quantos diáconos tinham lá na igreja? Eu falei? 4. O que aconteceu? O que vocês acham? Os 4 levantaram a mão? Não, foi não. Nenhum. Uma senhorinha levantou a mão. Eu tenho, pastor. Depois do culto fui até conversar com ela lá. Pastor, então quer dizer que para ser espiritual tem que ter experiência de 40 dias de jejum e oração? Não. Muitos aqui já fizeram várias vezes um preparo como esse, porque o Senhor revelou, o Senhor mostrou. Mas o homem espiritual não vive sem jejum e nem sem oração. Eu não sei os companheiros aqui, eu creio que todos eles têm experiências maiores e mais profundas do que eu. Mas eu, meus queridos, quando eu sei que eu vou pregar, eu vou para os pés do Senhor. Eu passo uma tarde inteira lendo a Bíblia, orando, ouvindo louvores, que a palavra diz que o louvor inspira o profeta. Porque para mim é algo muito sério. Vou perguntar aqui. O que vocês acham? Vou perguntar aqui quantos. Não vou perguntar não. Vou perguntar porque alguém pode mentir. Escolhas e decisões equivocadas têm reflexos graves na nossa vida. A escolha e a decisão equivocada de Ló teve reflexos graves na sua família. Não é Deus, preste atenção, não é Deus quem determina se o homem vai ser ou não espiritual. Não é. É o homem quem escolhe este caráter e se empenha em ser espiritual. Ló teve sempre padrões de comportamento, porque quando jovem
Ele perdeu seu pai Arã, e seu avô Tera e seu tio Abraão o educaram. Ele viveu num ambiente de obediência e temor a Deus. Ele teve exemplos espirituais, mas ele escolheu não ser espiritual. É o homem que escolhe, é o pastor que escolhe se ele deve ser mais espiritual ou não. É o diácono que escolhe se ele deve ser espiritual, se ele deve ir à escola bíblica, se ele deve se dedicar ao grupo de assistência, se ele deve visitar. É você que escolhe, é eu que escolho. Eu escolhi estar aqui, você escolheu estar aqui. Deus escolheu nos abençoar, independente de quem prega ou de quem canta. Deus escolheu nos abençoar nesta noite. Ser espiritual é questão de caráter. É preciso ter caráter espiritual para ser espiritual. O caráter carnal é difícil. Eu pergunto aos irmãos aqui: quando Deus foi executar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, para quem que ele revelou? Para Ló ou para Abrão? Abrão. Mas Ló tinha o mesmo sangue de Abrão, foi criado na mesma casa, teve os mesmos exemplos, viveu o mesmo ambiente. Por que Deus está revelando para o irmão do seu lado, não está revelando para você? Por que alguns irmãos têm mais experiência que outros? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém não, queridos. Estou falando da realidade. Por que alguns pastores, a igreja cresce mais e outros crescem menos? Deus não revelou para Ló, mas revelou para Abrão. O que Abrão fez? Abrão ficou feliz, Carmo. Bem feito para Ló. Foi escolher ir para Sodoma e Gomorra, abandonou as tendas, criou problema comigo, e agora Deus vai executar um juízo sobre ele. Bem feito para Ló. Foi isso, Clé? Foi isso, Clipe, que Abraão fez? Foi isso que ele fez? O homem espiritual não deseja mal para ninguém. O homem espiritual não chama a esposa no quarto e fala assim: bem feito o que aconteceu com aquele fulano. Você acabou de dar paz do Senhor para ele na igreja? Você acabou de dar paz do Senhor para ele meia hora atrás, e agora está satisfeito com a luta, com o problema dele? Que homem espiritual é você? Que evangelho é esse? Abraão foi orar. E a oração de Abraão, Carmo, foi com misericórdia. Aquilo que nós muitas vezes não temos. Às vezes nós queremos pisar a cabeça do camarada. Ele já está ruim, já está morrendo, e nós queremos pisar a cabeça dele, esmagar. Mas Abraão não fez isso. Abraão foi orar. E a oração dele foi com misericórdia e compaixão. E ele começou a orar: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai executar o juízo? Não. Se tiver 45, se tiver 40, até quanto que Abraão foi na contagem dele? 10. Isso aí, meu irmão. Se tiver 10, eu não vou executar o juízo. Não tinha nem 10 justos. Mas Ló morava lá. Ló era crente. Deus o abençoou porque ele era juiz da cidade. Porque Deus não é como nós. Deus não nega a bênção, Deus não vira o rosto. Deus abençoou Ló. Ele prosperou profissionalmente. Você está prosperando profissionalmente? Louvado seja Deus. Mas você está prosperando espiritualmente? Ló viveu mais de 50 anos em Sodoma e Gomorra, e ele não tinha conseguido alcançar 10 pessoas para Deus.
Ele não tinha dado testemunho a ponto de alcançar 10 pessoas se converterem para Deus, porque na oração de Abraão fica claro isso. Não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra, apesar de Ló morar lá há mais de 50 anos. Isso para mim é sério, irmãos. Que tipo de crente era Ló? Que tipo de crente estamos sendo que ninguém se converte? Que tipo de crente estamos sendo que ninguém na família se converte? Que tipo de crente estamos sendo que ninguém no nosso local de trabalho se converte? Que está valendo o nosso testemunho? Eu não estou falando que isso está acontecendo. Eu estou citando o exemplo de Ló. Abraão foi orando. Quando chegou 10, se tiver 10, Senhor Deus, o Senhor vai executar o juízo? Não. Se tiver 10 eu não vou executar. Mas não tinha. Não tinha. E o resultado da história de Abraão e da história de Ló, os irmãos conhecem a palavra. Quem que Abraão gerou? Isaac. Isaac deu sequência à linha profética da salvação. Quem que Ló gerou? Quem que Ló gerou? Quem que Ló gerou? Moabe e Amon. Abraão gerou Isaac. A herança da fé foi passada. Ló gerou Moabe e Amon. Se tornaram... Os irmãos conhecem a palavra. Se eu estiver falando alguma coisa que pode levantar e falar, não é isso não, pastor Daniel. Pode falar, não fique com raiva não. Moabe e Amon se tornaram inimigos de Israel. Foram impedidos por Deus de fazer parte da congregação de Deus. Está lá em Deuteronômio escrito isso. Se você for um homem espiritual, se eu for um pastor espiritual, a minha herança vai seguir a trajetória profética. Porque é bíblico. Porque é bíblico. É palavra e promessa do Todo-Poderoso. Não é de pastor Daniel, não. Abraão escolheu ser pacificador e não ser contencioso. O coração de Ló, meus irmãos, não estava posto no céu. Não estava posto na vontade de Deus para ele. Mas o coração de Ló estava posto nas realizações pessoais. Quanto mais eu for promovido, quanto mais pessoas me acharem importante, quanto mais coisas eu conquistarem aqui, não há nenhum problema. Mas o coração dele estava nisso. Mas o coração de Abraão estava no céu. O coração de Abraão estava feliz em fazer a vontade de Deus. Como está meu coração? Como está o seu coração? Essa semana, ontem, eu recebi um relatório de um companheiro, um pastor, cabelos brancos. Eu posso falar cabelos brancos, mas não é o Clipper não. Tem vários companheiros aqui de cabelos brancos. Eu respeito muito cabelos brancos, porque a Bíblia ensina isso. Ele falou comigo assim: pastor Daniel, passou no WhatsApp, o que eu faço? Aqui na minha igreja tem um diácono. Ele é muito ausente ao culto, embora seja aposentado. Ele não participa mais da escola bíblica dominical. Aliás, pastor Daniel,
ele fala muito mal da escola bíblica dominical. E não fica só para ele, pastor Daniel. Ele sai espalhando as críticas dele para os obreiros, para os demais. Ele fala do presbitério, fala mal. Ele fala dos pastores, da coordenação. O que eu faço com esse companheiro? Ele teve a humildade, achei muito bom aquilo. O que eu faço com esse companheiro? Ele podia falar assim: o que eu faço com esse elemento? Já estava julgando, né? O juiz já estava dado. O que eu faço com esse companheiro? Eu achei que ia encontrar, que eu vou responder para ele pessoalmente. Vou falar com ele assim: companheiro, o que você pode fazer é orar e jejuar para ele. Mas você tem que chamar. Você tem que chamar particularmente. Chama esse irmão e fala: companheiro, meu irmão, diante de Deus, você não é mais diácono. Você só ficou com o título. A função espiritual que Deus te deu, que está imbuída, incluída dentro de diaconato, você não exerce mais. Você está sendo infiel a Deus com relação ao chamado que Ele fez para a sua vida. Vou falar isso com ele. Então, meu querido, você pode ficar com o título, não há nenhum problema. Mas eu quero dizer para você aqui, com todo o amor, respeito e consideração, e vou orar por você se você quiser. Diante de Deus, você não é mais diácono. Se não é mais diácono diante de Deus, que valor tem o diaconato dele? O que os irmãos acham? Se diante de Deus ele não é mais diácono, a função espiritual que estava sobre ele, sobre profecia, sobre posição de mãos, com dons espirituais, se ele ainda crê nisso, ele não dá mais valor a isso. Isso não vale mais nada para ele. Ele deu as costas para isso. Se diante de Deus ele não exerce mais a função espiritual dele, o que adianta ele ter título? Fica com o título. Mas chama ele. O dia que for ter ceia na igreja, você não serve a ceia, porque você vai estar acumulando sobre a sua cabeça um juízo. Porque suas mãos não estão mais limpas diante de Deus. A sua instrumentalidade, você pisou nela. Você pode ficar com o título, meu irmão, pode ficar, não há nenhum problema isso. Não queremos constranger você, mas no dia que tiver uma ceia na igreja, você não vem à frente para servir a ceia, porque você, diante de Deus, não é mais diácono. Acabou. Os irmãos acham que a gente fala isso aqui com alegria? Porque Deus investiu na vida desse irmão. Uma igreja orou por ele. Uma igreja jejuou por ele. O dia do levantamento dele, a igreja se alegrou. Muitos irmãos e irmãs choraram. A família foi abençoada. E agora ele pisa, zomba, critica, despreza a função espiritual que Deus deu para ele. Diante de Deus, ele não é mais diácono. O coração de Ló não estava posto no céu, não estava na vontade de Deus para ele, mas o coração de Abraão estava descansado na vontade de Deus. Ló era um homem justo, ele tinha virtudes e qualidades, sim, tinha, mas não era um homem dedicado a Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão era dedicado a Deus. Eu quero crer, queridos, diante do Senhor, que a maioria de nós aqui somos homens dedicados a Deus. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem pastores prediletos. Deus não tem diáconos prediletos. Deus tem filhos dedicados. Primeiro Ló olhou para Sodoma, depois partiu para aquela região e por fim
fixou-se em Sodoma. Esse é o processo espiritual do homem que não é espiritual. Ele vai cada dia mais se aproximando do mundo, das coisas do mundo, e vai se afastando de Hebrom. Quando Ló escolheu Sodoma, ele deu as costas para Betel, onde ele tinha passado com Abraão. E Betel significa casa de Deus. Eu quero crer, meus queridos, quero acreditar, e eu clamo ao Senhor que nós, companheiros, todos que estamos aqui, não estejamos dando as costas para Betel, não estejamos dando as costas para o culto, não estejamos dando as costas para a igreja, não estejamos dando as costas para as ovelhas que precisam de uma visita. Eu quero crer que todos nós aqui estejamos olhando para o alto e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ló havia levantado os olhos e visto o que o mundo tinha a oferecer. Mas Deus convidou Abraão a levantar os olhos e ver o que o céu tinha para oferecer. Ló estava vivendo para o possível, mas Abraão confiava em Deus para o impossível. Estou terminando, queridos. É sua fé em Deus, é sua fé em Deus que proporciona as bênçãos que você vai desfrutar da parte de Deus. E a palavra de Deus é o testamento que nos diz quão rico em bênçãos nós somos. E a fé é a chave que abre o tesouro para que possamos tomar posse da herança. E a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé do homem espiritual não é uma fé desconfiada, não é uma fé vaidosa, não é uma fé orgulhosa, não é uma fé atrás de holofotes. A fé do homem espiritual é uma fé obediente, é uma fé humilde, é uma fé que busca a comunhão. Vou terminar, queridos. Eu lembro que eu era jovem, novo ainda. Eu era responsável pela equipe da cantina, a Copa, lá do Maranhão de Valadares, cara. Aí alguém levantou um falso testemunho contra mim. Aí eu fui chamado numa reunião. E o pastor, naquela época, responsável pelo Maranhão, até o senhor já levou, era um homem manso, muito manso. Você conheceu o pastor Marinho? Clipper conheceu. Mas ele me descascou naquela reunião. Eu fiquei até surpreso, porque ele não era disso. Eu saí revoltado daquela reunião, irmãos. Saí revoltado. Falei comigo assim: vou entregar tudo isso. Preciso disso. Vou entregar essa equipe. Tudo isso que falaram é mentira. E era mentira, meu. E esse negócio de reunião é tão assim interessante que depois da reunião alguém já me procurou e falou quem tinha falado. É desse jeito o negócio. Hoje não tem isso mais não. Me chamaram: Daniel, sabe quem falou isso? Fulano de tal. Aí, meu filho, meu coração. Falei assim: amanhã vou procurar o pastor, vou entregar para ele: ó, companheiro, arruma outra pessoa para ser responsável pela Copa, não quero mais isso não. Custei dormir naquela noite, irmãos, custei dormir. Madrugada, acordei com uma voz. Você já ouviu essa voz, não já, meu companheiro? Quantos aqui já ouviram essa voz? Acordei com uma voz, nitidamente, falando no meu ouvido assim: não foi o homem que te levantou.
amanhã você vai chamar o fulano de tal, o camarada que tinha falado a mentira de mim. Rapaz, que luta para mim. Você vai chamar o fulano de tal, pedir desculpa para ele. Eu falei, o quê? Senhor, ele falou, tudo que falou é mentira. Você vai levantar e pedir desculpa para ele, porque eu vou ensinar uma lição para ele. Outro dia eu fui lá na igreja do camarada. Em vez de pai, fui lá na igreja dele. Quando ele me viu, ele ficou preocupado. Eu falei, fulano, vem cá. Ele até já morreu. Depois eu te falo quem é, cara. Você está curioso? Pelo olho do camarada eu conheço, ele está curioso. Aí, terminou o culto, chamei fulano, companheiro, vem cá. Quando eu chamei, vem cá, ele falou assim, olha, Daniel, o que falaram com você? Mas eu não tinha falado nada. Eu nem tinha falado nada com ele ainda. Eu falei, senhor, não. Meu irmão, eu quero te pedir desculpa. Ele falou, o quê? Eu quero te pedir desculpa. Meus irmãos, mas eu falei aquilo com a garganta. Foi fácil não, tá? Não vem com essa coisinha não, porque não... Ó, eu queria outra coisa. O que estava na minha garganta eu queria fazer na dele. Ó, eu quero te pedir perdão. O Senhor mandou, eu ainda fui orgulhoso, sabia? O Senhor mandou te pedir perdão. Eu não devia ter falado assim não. O Senhor me cobrou isso. Mas o Senhor me mandou te pedir perdão, que você vai orar por mim. Companheiros, quando eu saí dali, eu estava leve. Eu estava leve, rapaz. Alegre. Deus tirou tudo da minha mente, do meu coração. E esse irmão passou a ter um respeito, nunca mais. Toda pessoa que falava com ele alguma coisa, ele falava, Daniel não é assim não. Passou a ser meu defensor. A pessoa estava morto, perdido, mas... Queridos, o homem espiritual ama Deus. O homem espiritual ama o culto. O homem espiritual ama a oração. O homem espiritual ama jejum. O homem espiritual é fiel às orientações. O homem espiritual ama o ministério. O homem espiritual ama o companheiro que está ao lado dele. Não somos perfeitos, temos muitos defeitos, mas Deus te escolheu. Você é templo do Espírito Santo. E se você é mesmo templo do Espírito Santo, Ele vai te dominar, Ele vai te dirigir, Ele vai governar a nossa vida. Olhos fechados.